Rádio Observador, seja bem-vindo à Decisão Benfica. Decisão Benfica é o novo programa da Rádio Observador dedicado às eleições do Sport Lisboa e Benfica, agendadas para o dia 25 de outubro. Eu sou Miguel Cordeiro e ao longo das próximas semanas recebemos, aqui na Rádio Observador, as 6 candidaturas que se apresentam a este ato eleitoral. Vamos debater os grandes temas em torno do Clube da Luz: finanças, modalidades, infraestruturas e futebol. A Rádio Observador convidou todos os candidatos a estarem presentes, sendo que abrimos também a hipótese de se fazerem representar por uma outra pessoa da lista. Na mesma mesa, queremos sentar as 6 candidaturas à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Vamos às apresentações. Neste primeiro episódio contamos com Martim Meier, lidera uma candidatura sob o lema Benfica no Sangue, tem 51 anos, é gestor. Cristóvão Carvalho lidera uma candidatura sob o lema Pelo Benfica, tem 52 anos e é advogado. Também nesta mesa está Luís Pedro Duarte, é representante da candidatura de João Noronha Lopes, tem como lema o Benfica acima de tudo. João Noronha Lopes é gestor e tem 59 anos. Pedro Plácido Pereira é o representante da candidatura de João Diogo Manteigas, que tem como lema Benfica vencerá. João Diogo Manteigas tem 42 anos e é advogado. Contamos ainda nesta edição com João Antunes, ainda não está presente, mas é representante da candidatura de Luís Filipe Vieira. A candidatura de Rui Costa não se fez representar neste debate. Eu reforço que todas as candidaturas foram convidadas, com o convite dirigido ao líder, mas com a possibilidade também de ser indicado um representante. Martim Meier, Cristóvão Carvalho, Pedro Plácido Pereira e Luís Pedro Duarte, bem-vindos à Rádio Observador. No programa de hoje vamos discutir finanças. Depois de um fim de semana em que se realizou uma Assembleia Geral em que os sócios chumbaram o relatório de contas do clube, falamos desse relatório e contas. Martim Meier, compreende que seja chumbado um relatório de contas que apresenta 40 milhões de euros de lucro, um dos melhores resultados de sempre da história do Benfica? Obviamente que o momento porque estamos a atravessar a um mês das eleições não é inocente nesse chumbo. Infelizmente tive que dizer ontem que acho que as Assembleias Gerais não representam o universo de sócios do Benfica e que estão muito direcionados. Mas eu penso que não é isso que viemos aqui debater e, portanto, olhando única e exclusivamente para os números, o que me parece é que tem que se olhar para o consolidado daquilo que um presidente e um executivo fizeram durante 4 anos. E assim, de repente, relativamente à SAD, há consistentemente 70 milhões de euros de prejuízo para resolver por ano se retirarmos da equação a venda dos jogadores de futebol, eminentemente os da formação, que são aqueles que nós não queremos vender. Portanto, independentemente de facto este ano ter composto um bocadinho as coisas, no consolidado e nos 4 anos fica muitíssimo aquém, porque não se esqueça de uma coisa: o Benfica é uma operação altamente viável, é o maior clube de Portugal, E chumbar faz mexer a economia do país. Não prejudica o clube? Não percebi, desculpe. Chumbar um relatório e contas com lucros desta dimensão não prejudica o clube? Com certeza que prejudica, porque prejudica a unidade, não é? Mostra divisão. Mas volto a dizer, estamos aqui para falar de números e eu penso que estarmos a um mês das eleições fez com que essa votação tivesse esse sentido. Não me revejo nisso. Uma situação eleitoralista, neste caso, então. Sim, eu não me revejo nisso, mas, enfim, sinais dos tempos. Cristóvão Carvalho, qual é que é a sua opinião sobre este chumbo do relatório e contas do Benfica? Muito boa tarde. Boa tarde. A minha opinião não diverge do que o Martim acabou de dizer. Como benfiquista não pode divergir. Ou seja, independentemente das críticas que possamos fazer ao relatório de contas, e teremos muitas a fazer, até porque não se pode analisar um ano só, porque nós sabemos que temos de analisar os últimos 4 anos, e se fizermos um combo dos 4 anos, os resultados serão negativos. Independentemente disso, os resultados foram positivos. E sendo resultados positivos, impelia, e eu filo, votei favoravelmente. Porquê? Pelo Benfica. Obviamente pelo Benfica. É importante os benfiquistas nesta altura perceberem e entenderem que o voto positivo iria claramente beneficiar o Sport Lisboa e Benfica. Nós estamos ali acima de interesses pessoais e estamos acima de interesses eleitoralistas. E não foi isso que aconteceu naquela Assembleia, como sabemos hoje. Aquela Assembleia esteve completamente aviada e os resultados que dali saíram foi um resultado que não foi pensar no Benfica e no positivo que seria para o Sport Lisboa e Benfica.
e infelizmente aconteceu o que aconteceu, como vocês todos sabem, mas não foi bom para o Benfica o que aconteceu e eu não perfilho desse chumbo. Muito bem. Pedro Plácido Pereira é representante da candidatura de José Diogo Manteigas. O Benfica apresenta lucro, apresenta receitas recorde nas cotas, no merchandising, o passivo também diminuiu. Consegue apontar erros a nível de gestão financeira a esta atual direção do Benfica? Antes de mais, boa tarde a todos. Boa Quero tarde. agradecer o convite à Rádio Observador em nome da candidatura de João Diogo Manteigas, cumprimentar os meus colegas de painel. Respondendo à sua pergunta, eu de facto, já há uma semana atrás, num podcast em que participei no domingo, tinha referido que não via, do ponto de vista económico, não é? E cingindo apenas ao relatório de contas que estava em discussão, não é? Portanto, ao exercício económico 24-25, não veria nenhum motivo para não aprovar esse relatório de contas. Eu acho que a análise e a avaliação do mandato, que é negativo, como já aqui foi referido pelo o Martim e o Cristóvão, devem ser avaliados pelos sócios no dia 25 de outubro, na minha opinião. E Com não certeza. numa Assembleia Geral na votação do Exatamente. relatório. Tem toda a razão. Exatamente. Toda a razão. E só perceber, quando dizemos que, ou como repetiu, que concorda que não é positivo este mandato do Benfica, concorda que não é positivo a nível financeiro ou não é positivo no seu cômodo geral? Nas duas vertentes mais importantes, financeiro e desportivo, sem dúvida que não são positivos. Muito E bem. depois, obviamente, podemos, se entrássemos em detalhe no próprio relatório, Já veríamos... entraremos. Ok. Já entraremos. Obrigado. Luís Pedro Duarte, João Noronha Lopes, o líder da candidatura que aqui representa, é um gestor. A olhar para este relatório e contas, que já detalhei aqui um pouco, há espaço para fazer melhor e compreende este chumbo? Boa tarde tarde. a todos. Saudar também os representantes e os próprios candidatos das outras listas e muito obrigado também pelo convite, pela nossa, por estarmos aqui presentes. E lamentar também uma ausência, neste caso, de quem apresentou contas tão espetaculares, porque eu eventualmente era capaz de pensar que com contas tão espetaculares a motivação para estar aqui presente seria grande e, portanto, até por aqui tenho alguma estranheza, porque nós estamos para debater o Benfica, nunca nos temos furtado ao debate em qualquer circunstância, estamos aqui todos outra vez e, portanto, eu acho que do ponto de vista da saúde democrática do clube, enfim, gostávamos de estar aqui todos, seguramente. Depois, Sem qualquer desprimor por si, Pedro, tenho pena que o João não esteja. E obviamente que o João Diogo também. tá bem, com certeza, nós somos uma equipa e nós sabemos representar devidamente a candidatura e, portanto, acho que estamos todos à vontade para estar presente, aliás, penso que é o mais importante. Quem foi eleitoralista foi esta direção. Esta direção apresenta famosos ou não, ou famigerados resultados consolidados com lucros de 40 milhões, quando esse valor não está em nenhum relatório oficial do clube. Há um comunicado de véspera da Assembleia Geral com resultados consolidados. Sabem o que estou a dizer? Porque na Assembleia Geral nós vemos resultados consolidados do clube e da SAD à volta dos 30 milhões. São apresentados 40 milhões de resultados consolidados. É sinal que o Benfica consolida contas, e ainda bem, mal seria do ponto de vista técnico, que são utilizados e justificados para pagar 50% de ordenados aos funcionários. Portanto, isto é que é eleitoralismo. Quer dizer, isto feito numa véspera Está de uma a dizer que houve Assembleia. maquilhagem das contas? Não estou a dizer que houve maquilhagem. Quando muito, pode haver alguma opacidade de contas que nós gostávamos de saber. E, portanto, aquilo que eu estou a querer dizer é, demos um passo atrás, faça a Assembleia, já lá vou se quiser. Uma direção apresentar resultados consolidados para justificar 50% de um prémio aos trabalhadores, que eu não digo que não mereçam, com certeza, mas então se queremos falar de eleitoralismo, temos que começar por aí. Depois, é inevitável que isto seja uma análise também do mandato, e já foi dito. Quer dizer, isto parece outra vez 1 em 4. Portanto, em 4 anos temos um relatório de contas que é bom. Em 4 campeonatos ganhamos 1. E, portanto, 1 em 4 para nós não nos serve. Eu sou o sócio 5.346. Tenho mais de 50 anos de sócio. Eu também vou o Benfica a ganhar. E, portanto, eu sei bem o que é nós ganharmos e não é uma vez em 4. E, portanto, acho que não serve e acho que é inevitável essa análise dos sócios. E, quer dizer, nós não nos podemos queixar das Assembleias Gerais, porque as Assembleias Gerais são instrumentos democráticos. Eu sei que alguém se queixava, que não está aqui representado agora, que havia democracia a mais do Benfica. Eu ia pegar nesse ponto. Se sentiu que esta Assembleia Geral... Nunca haverá democracia a mais do Benfica. Mas considera que esta Assembleia Geral não teve problemas relacionados com
a democracia e o espírito democrático? Não, com certeza que não, nem nunca isso acho que nunca seja problema. E agora deixa-me só terminar. Pedro, só com para... certeza que teve, peço imensa desculpa, mas com certeza que teve, isso aqui não passa. Vimos aqui discutir números, mas não é assim. A Assembleia Geral é dominada por duas candidaturas e eu direi isso em todos os sítios onde for. Já vamos ouvir então. Eu só estava a aguardar, era se estava a falar na Assembleia Geral de onde eu não, estava a contemplar um bocadinho, porque me parece que estará a falar noutra Assembleia Geral que não aquela que aconteceu há 2 seguramente. dias. Sim, eu tive lá destas situações. já não foi só uma forma das Assembleias Gerais, já podemos ir a essa Luís Pedro Duarte, sim. Se os resultados fossem espetaculares, nós não tínhamos tido só 4 milhões de lucro corrente. Quer dizer, então foi tão espetacular. Então, um ano tão espetacular, tivemos que vender o João Neves. Se os resultados fossem espetaculares, a dívida líquida não tinha só diminuído 5 milhões. Nós temos, como nunca, reportado a 30 de junho de 2025, o maior saldo que uma vez tivemos entre dívidas que temos de pagar a fornecedores e o dinheiro que temos de receber dos recebimentos correntes. Portanto, aquilo que acontece no futuro. Acho que há muitas preocupações. Acho que é normal que este relatório possa ter sido chumbado dentro também de um ato de cidadania e de análise dos sócios. Isto também acho que já não havia foi eleitoralismo tempo, nesse chumbo. Miguel. Já foi também o tempo onde as pessoas assinavam estas coisas de cruz e não havia o sentido crítico que nós hoje em dia temos que ter, principalmente nesta fase de mudança de ciclo. A herança, seja para quem for, é uma herança que revela preocupações com estes números e estes exemplos que eu lhes estou aqui a dar. Vamos ouvir as restantes candidaturas sobre esta questão de houve ou não problemas com a democracia do Benfica durante esta Assembleia Geral. Martim Maier estava a contestar o que estava a dizer Luís Pedro Duarte. Eu obviamente que constato que o que quer que a direção do Benfica faça é por duas candidaturas contradito. Portanto, se a direção diz sim, estas duas candidaturas dizem não, e se a direção diz não, estas duas candidaturas dizem sim. Noronha Lopes e João Diogo Manteigas estão nas Assembleias Gerais para destruir. E não lhes interessa os interesses do Benfica. Interessa-lhes os seus próprios interesses. Mas onde é que vai encontrar fundamentos para explicar essa acusação que está a fazer? Basta ver como é que as pessoas se comportam na Assembleia Geral, basta ver, por exemplo, que numa matéria tão sensível e tão importante para a democracia no Benfica, que temos o diretor das casas dos Estados Unidos e do Canadá a pedir sem direcionamento que o voto seja universal e que os candidatos se esforcem por encontrar um formato em que permitam a estes sócios que vivem nestas localizações votar, e que não só não consegue chegar ao fim da sua intervenção, como é veiado por um conjunto de pessoas agrupadas em torno destas duas candidaturas, cada um com as suas, e não sendo isso suficiente, termina a sua intervenção incompleta e é veiado e chamam-lhe nomes até ao momento em que chega ao seu lugar. Isto é inaceitável, isto não é democrático, tenha paciência, fica bem visível. Eu que sou contra expor o Benfica na praça pública, senti-me obrigado a fazê-lo para informar os restantes sócios. Estão lá 800 ou 1000 sócios, nós temos 400 mil sócios e eu sei que ninguém se revê naquilo, mas deixe-me dizer o seguinte, Miguel. Há 4 candidatos há 6 candidatos naquela Assembleia Geral, e as primeiras pessoas que são responsáveis por proteger a democracia no Benfica são estes 6 candidatos. E, portanto, quando eu vejo que há 2 candidatos que fazem exatamente o contrário, que são eles que são antidemocráticos, eu não gosto e tenho que denunciar, não há outra hipótese. Cristóvão Carvalho, qual é a sua posição sobre aquilo que aconteceu este fim de semana? Foi um dia manifestamente infeliz para todos os benfiquistas e onde a democracia ficou fora daquele pavilhão. Torna-se óbvio e evidente. Ou seja, há efetivamente 2 candidaturas que estão perfeitamente alinhadas e que só perfilham de uma verdade, que é respeitam quem perfilha das suas ideias, abominam quem é contrário às suas ideias. Mas abominar numa Assembleia Geral, com insultos, não permitindo falar, pressão, condicionamento, não é? E prepararem-se previamente para que abandonem a Assembleia Geral. Mas não vê falta de democracia, de capacidade democrática em abandonar uma Assembleia Geral? Claro, não. Vimos acontecer semelhante nas Nações Unidas. Não. Vamos lá ver.
quem abandonar uma Assembleia Geral, todo o sócio tem direito, levanta-se da sua cadeira ordeiramente e sai do pavilhão. Mas não foi isso que aconteceu. Levantaram-se das suas cadeiras, colocaram-se na parte traseira do pavilhão a entoar cânticos e insultos. Muito bem. E isso é outra coisa. Isto é que é falta de democracia. E depois colocam-se como se nada disso os melindrasse. A água absolutamente fora do capote. Não é verdade. Isto não pode voltar a acontecer Muito bem. dentro do Sport, Lisboa e Benfica. Pedro Plácido Pereira, já escutamos aqui também acusações à candidatura de José Diogo Manteigas em torno daquilo que aconteceu este fim de semana na Assembleia Geral. Quer deixar alguma resposta àquilo que disse Não, o Martim e Cristóvão? Eu queria só dizer que eu, por motivos de doença, não pude estar presente. Está melhor? Está melhor? Estou. Ainda bem. Obrigado. Acho que os candidatos ontem tiveram a oportunidade de se pronunciar nos meios de comunicação e houve a oportunidade. Houve comunicados. Houve comunicados, inclusive. Eu acho que, independentemente da opinião de todos os candidatos, a minha opinião, eu acho que a dei até aqui na minha primeira intervenção, seria votar favoravelmente ao relatório de contas, porque não veria motivo, do ponto de vista económico, Para chumbar. para o chumbar. Portanto, a democracia foi aquela de quem os sócios são soberanos, os seus votos são soberanos, e aqueles que lá estiveram na Assembleia votaram contra o relatório de contas e contra o regulamento eleitoral. Mas Como eu já disse, eu próprio votaria a favor. Portanto, Mas o não... João Diogo pediu a votação de chumbo do orçamento. Cristóvão, isso tem que perguntar ao João Diogo Manteigas. Eu estou-lhe a dizer a minha opinião. A mim não pediu nunca. Nós sempre fomos livres no sentido de voto nesta candidatura. Portanto, o que eu lhe posso dizer é isto mesmo. No orçamento também não o meu voto não foi desfavorável, porque eu acho que não se pode confundir as coisas, é a minha opinião. Muito bem, Pedro. Entendo. Já vamos daqui a pouco ouvir o João Tunes, que já está connosco em estúdio. sensata, claro. Bem-vindo. Acho que a sua opinião é mais Terminar esta sensata ronda do com candidato João Diogo. terminar esta ronda com o Luís Pedro Tem que Duarte, perguntar a ele. porque já tivemos aqui outras acusações e permitir que responda. Pois, quer dizer, eu queria ser muito claro, tal e qual o próprio Dr. João Noronha Lopes ontem foi, e para não dar espaço a equívoco, nem creio que valha a pena nós estarmos aqui a iniciar acusações desta forma de parte a parte, até porque eu Podíamos achava que discutir vinhamos para cá contas, definir Sim, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Estou a estranhar e não estamos a discutir as contas, mas o Miguel está dirigido aqui a. Houve acusações aqui e estou a ação. permitir essa O Dr. resposta. João Noronha Lopes ontem foi muito claro em 3 coisas. Primeiro, todos os sócios, independentemente do seu passado, ou discordarmos ou não, têm direito a falar na Assembleia Geral. Número 1. Ele foi muito claro sobre isso e, obviamente, eu partilho inteiramente isso. Segundo, ninguém levantou, ninguém saiu da sala, nem ninguém saiu do seu lugar da candidatura daquilo que é conhecido o Dr. João Noronha Lopes. Muito menos o próprio, que, tal e qual ele ontem disse, na televisão, em direto, mesmo tendo sido solicitado ou convidado a fazer o mesmo, ele recusou terminantemente fazê-lo. Primeiro foi perguntar portanto, à sua equipa, depois voltou Martinho, com eu não a... interrompi. Depois voltou com a... Miguel, eu tenho Desculpa. conseguido acabar o Força, raciocínio. eu acho que eu Está bem? posso... Eu Pronto. estava presente. Está bem? Também eu também Martim, estava, porque Martim, eu também estamos estava. com pouco tempo. Vamos ter mais tempo na segunda parte. Estávamos todos Deixe-me ouvir o presentes. Pedro. Sim. Pronto. E depois, Vamos ter mais tempo se na queremos segunda parte falar desse de combate democrático, em 2020, nós já estávamos a debater com o presidente na altura Vieira, com um candidato que agora é candidato e é presidente, que na altura estava protegido, ou estava debaixo do presidente Vieira na altura. Nós desde 2020 que andamos no combate eleitoral a debater ideias pelo Benfica. Portanto, temos um bocado de dificuldade em aceitar lições e acusações que agora aproveitam uma Assembleia Geral para fazer. Pedro Plácido Pereira. Vamos ouvir também João Tunes, bem-vindo a este debate. Achou ligeiramente atrasado, é representante da candidatura de Luís Filipe Vieira. Perguntar-lhe o mesmo que perguntei aos santos participantes: encontra razões para chumbar este relatório e contas? E se tem alguma análise àquilo que aconteceu nesta Assembleia Geral deste fim de semana? Muito obrigado, boa tarde. Eu peço desculpa por ter chegado atrasado, mas disseram-me que isto começava às 15 horas e foi esse o motivo. Por acaso estava aqui perto e consegui estar aqui rapidamente. Mas eu inverti a ordem das respostas, a ordem da pergunta. Infelizmente, aquilo que se passou no sábado foi mais um momento infeliz do Sport Lisboa e Benfica e deixa-nos a todos bastante desanimados e tristes por perceber que, se nós não conseguimos inverter aquela lógica de assembleias, o futuro do Benfica está posto em causa do ponto de vista da sua democraticidade. Ou nós temos a capacidade de alterar alguma coisa ao nível daquelas assembleias, ou fica muito claro que dificilmente a governabilidade do Benfica
fica tranquila. E o Benfica precisa de tranquilidade, independentemente de quem seja o presidente. E, portanto, o apelo que eu faço é que as candidaturas tenham a capacidade de entender que aquelas assembleias têm que mudar e têm que mudar radicalmente o formato, porque aquele formato dificilmente vai servir para o futuro. Portanto, foi um dia muito triste para o Benfica. Relativamente às contas, eu diria que há dois pontos de análise relativamente àquelas contas. Aquelas contas devem ser aprovadas se nós olharmos só para o ano em questão. Aquelas contas devem ser chumbadas se nós fizermos um raciocínio de acumulado dos 4 anos. Portanto, porque as contas são daquele exercício, portanto, formalmente nós devíamos só estar a apreciar aquele exercício. Tendo em conta o ato eleitoral, nós temos que fazer um raciocínio de acumulado, porque os ativos e os passivos, o balanço é uma consequência, uma fotografia de vários anos, não é? Portanto, é consequência, estão ali registados vários anos de mandato e, portanto, a parte do balanço não tenho dúvidas nenhumas que deve ser analisada pelos 4 anos, a parte da demonstração de resultados deve ser analisada pelo ano em questão. Independentemente do ano em questão e do resultado positivo, ter indicadores que são preocupantes. Muito bem. E vamos falar na segunda parte daquilo que temos para a frente, o que é que estes relatórios de contas ditam do Benfica para o futuro, os compromissos que tem para o futuro e também aquilo que, com o investimento que o Benfica fez durante este mandato, deu em resultados desportivos. Já voltamos para a segunda parte desta decisão Benfica. Boa tarde. Boa tarde. Segunda parte da decisão Benfica, o novo programa da Rádio Observador dedicado às eleições do Sport Lisboa e Benfica. Estamos a escutar 5 candidatos, representantes de candidatos. Recordo que a candidatura de Rui Costa não quis estar presente neste debate promovido pela Rádio Observadora. Vamos seguir com análise às finanças do Benfica. Luís Pedro Duarte, representante de João Noronha Lopes. O Benfica é o clube mais despesista em Portugal, no futebol, nas modalidades. Há ainda o projeto olímpico, mas não é o que ganha mais em todas estas áreas, principalmente no futebol nos últimos anos, neste mandato, nem nas modalidades. Há má gestão do investimento que está a ser feito? Há má gestão do investimento que está a ser feito. Não tem faltado meios ao Benfica em termos de investimento. E nós vemos isso cada ano que passa. Só neste mandato, Rui Costa, foram comprados jogadores no valor de 470 milhões, incluindo 46 milhões de comissões. Repito, 470 milhões. E, portanto, quer dizer, eu acho que de uma forma geral, entre os benfiquistas, nós no fim do dia também somos todos adeptos, também temos o jogo da bancada. Ninguém se queixa muito, não nos temos queixado muito da falta de qualidade dos plantéis. O que falta é gestão, o que falta é liderança, o que falta é visão e uma equipa que seja capaz de concretizar estes investimentos. Este é um problema, de facto. Até porque, como nós vemos pelas contas, que também já falámos um bocadinho, quer dizer, nós em termos correntes só dizemos 4 milhões. Os resultados vêm da venda de jogadores. Quer dizer, mas a gestão e a liderança não se vê na venda de jogadores, porque vender o João Neves, quem é que nós não era capaz de vender o João Neves? Todos conseguimos vender o João Neves, vender jogadores, ter resultados à custa de venda de jogadores. Não é assim que se define a gestão de um clube. A gestão de um clube define-se, por exemplo, onde é que a sua direção e a sua gestão têm capacidade de intervir. Nos custos, por exemplo. Os FSEs não param de aumentar, é um descontrolo. Nós estamos a gastar entre o clube e a SAD. Este ano totalizamos 100 milhões. O passivo do clube e da SAD em conjunto aumentou no mandato de 100 milhões. E, portanto, isto é tudo 100. E também estamos sem títulos, neste caso. Pedro, desculpa, eu acho que a pergunta era para as Martim modalidades. Esses números são das É modalidades. das duas, Não, futebol e das modalidades. duas. Ah, Mas, duas. Martim, não esteja desculpa. preocupado, está sempre a moderar aquilo que eu estou a dizer. Deixa lá o Miguel Não, fazer a sua eu não moderação. estou- Porque é de eu saber estava a que me querer- interrompem, eu estava a querer seguir o Está bem. raciocínio e não Mas estava a eu queria conseguir. perceber, ganhando as eleições, João Noronha Lopes vai cortar essas despesas todas no clube? Vai haver alguma decisão, alguma prioridade? Eu acho que vão existir 3 prioridades, claramente.
Primeiro, é um plano estratégico a 10 anos, que é uma coisa que falta ao Benfica. Quer dizer, até a própria reformulação da nossa dívida tem que acompanhar isso. Nós vivemos de sucessivos empréstimos obrigacionistas cada 4 anos, que parece uma espécie de uma renovação de uma conta corrente, e nós não percebemos se empréstimos de 4 anos são para financiar tesouraria de curto prazo ou são para financiar investimentos estratégicos. Bom, investimentos estratégicos não são de certeza absoluta, porque isso é muito óbvio. Quer dizer, até cá em Portugal, já não preciso bastante, até cá em Portugal, há clubes nesta altura a contraírem empréstimos a 25 anos, por exemplo, para financiar coisas de longo prazo. E isso nós teremos que pensar seguramente, avançando com a ideia de remodelar o estádio, de ampliar a sua capacidade, de investir na marca a nível internacional e de modernizar tecnologicamente o clube. É evidente que temos que cortar custos. Quer dizer, portanto, eu não acredito que os FSEs continuem eternamente a crescer. Nós temos que cortar nos trabalhos especializados e vamos cortar seguramente na manutenção do estádio, porque o projeto de remodelação do estádio vai permitir passar a poupar custos de manutenção. João Antunes, Luís Filipe Vieira tem dito que esta direção prejudicou, deitou ao lixo parte do trabalho que tinha sido feito por Luís Filipe Vieira. Vê isso acontecer também na contabilidade do clube, dado aquilo que já referi, o Benfica continuar a ser um clube despesista, mas com menos títulos neste mandato? Claramente, não há muitas dúvidas sobre esse tema, porque acho que há aqui 2 momentos muito importantes. Do ponto de vista das contas e, portanto, do ponto de vista... Atenção, a sustentabilidade do Benfica. O Benfica não pode deixar de vender jogadores. O seu core business é futebol e, portanto, o seu core business principal é futebol. Sim, nas modalidades a situação não é muito melhor a nível de títulos e de investimento. Certo. Não, mas eu ia lá chegar. Portanto, vamos lá ver. Também não podemos diabolizar a venda de jogadores. Quer dizer, a venda de jogadores vai continuar a acontecer. Tem que ser racionalmente e por trás de uma estratégia à volta dessa racionalidade de comprar e de vender jogadores. Portanto, não vamos deixar de... E sempre foi assim no passado, de comprar e de vender. Não houve irracionalidade na venda de um jogador ou na compra de algum jogador? Não era aí que eu queria chegar. O que eu queria chegar é o seguinte: a sustentabilidade do Benfica e a parte financeira do Benfica serve o propósito de ganhar títulos. E, portanto, a partir daí, então, nós temos que trabalhar toda a parte de sustentabilidade e temos sucesso ou insucesso em função dos resultados. Como há bocado estavam aqui em off a falar, os dividendos do Benfica são títulos. Não há outro core business do Benfica, são títulos. O Benfica tem que ser campeão, ponto final, parágrafo. E tem que ser com regularidade, ponto final, parágrafo. Se nós repararmos, nos anos em que Luís Filipe Vieira foi presidente, ele conseguiu inverter toda a tendência económica do Benfica. A partir do Benfica se estruturou e ganhou títulos. E, portanto, teve uma estratégia, à data era a mais adequada, hoje se calhar já não tem que ser a mesma estratégia, terá que ser outra adequada aos tempos de hoje, mas depois o Benfica, antes do Covid, tinha uma situação financeira, aliás, se não fosse essa situação financeira, eu tenho muitas dúvidas como é que nós hoje estaríamos perante o insucesso desportivo que nós estamos a ter. Mesmo com a derrapagem que houve de receitas no ano do Covid, permitiu a esta direção, mesmo sem estratégia, de fazer um desenvolvimento da sua atividade em que o Benfica não tem rácios piores, porque tinha uma base de sustentação de anos anteriores que lhe permitiu estar hoje minimamente capaz dos desafios. Agora, se continuar nesta trajetória, nem títulos, nem contas e menos Benfica. Cristóvão Carvalho, que análise faz daquilo que é este rácio investimento-títulos, investimento-dividendos, sendo dividendos títulos, utilizando esta expressão? Acredito que seja da opinião de que há espaço para fazer muito melhor. Por onde é que começaria? Deixa-me só andar um pouquinho atrás, porque é importante para o tema que estamos aqui a debater hoje. E estes debates, agora a questão é o primeiro debate onde eu participo e realmente ouvimos aqui coisas que mesmo nós candidatos não ouvimos. Eu ouvi aqui agora dizer, aqui da parte da candidatura de Nuno Lopes, tem um plano estratégico há 10 anos. Eu não tinha ouvido isso. Porquê? Porque então, começando a falar disto, é que estamos a falar na realidade do problema financeiro do Benfica. Eu apresento um projeto para o Benfica há 12 anos. Nunca apresentei um projeto há 4 anos. Apresento um projeto há 12 anos. E esse projeto não é só desportivo como é financeiro há 12 anos. Só que eu gostava de ouvir das outras candidaturas que me respondessem a uma questão. É que andamos todos aqui à volta, sem falar naquilo que é verdadeiramente importante. Eu fui o único candidato que falei sobre isso e apresentei uma solução sobre isso, sobre as contas do Benfica. Todos nós que estamos aqui nesta sala e todos os candidatos sabem quais são os problemas do Benfica. As nossas equipas já nos explicaram quais são os problemas do Benfica.
Sabemos que efetivamente o Benfica tem muita tração financeira, pode ter muito mais tração financeira, pode aumentar muito mais as suas vendas, pode diminuir as suas receitas. Estamos todos certos sobre isso. Com mais ou menos jeito, mais ou menos arte. Mas há uma questão que é muito importante. Esta venda extraordinária de jogadores. Não é o que o João Antunes disse aqui. O Benfica claramente tem que comprar e vender jogadores. Isso não é isso. É a dependência fundamental do Sport Lisboa Benfica da venda extraordinária de jogadores para poder acertar as suas contas. Acha que isso vai ter de acontecer no final desta temporada, dado o relatório de contas que foi apresentado? Se for qualquer um dos candidatos, sim. Se for eu, não. Como é que faz já isso? vou explicar porquê. Ou seja, nenhum candidato tem a solução e apresenta neste momento a solução para isso, que é, quando chegarmos à presidência do Futebol de Lisboa e Benfica, todos nós sabemos, e agora viemos a saber, achávamos que era cerca de 80 a 90 milhões de déficit anual do Benfica, chegámos agora a saber que são 100 milhões. Há um déficit de 100 milhões do Benfica todos os anos, por isso é que há vendas extraordinárias de jogadores. Há 4 anos são 280 milhões. Pronto. Como é que os candidatos vão Eu que resolver disse esse número, por acaso. vão Eu fiz resolver as minhas contas. Eu posso dizer que este número, calcular. este número já está um bocadinho maior. Pronto, mas vamos partir do pressuposto que são 100 milhões. Eu fiz as minhas contas a 100 milhões. E o que é que eu fiz? Antes de me candidatar a presidente, fui encontrar a solução financeira para isso. E encontrei a solução financeira para isso, que é uma linha de crédito de 400 milhões de euros para o primeiro mandato, a 100 milhões por cada ano, a uma taxa de juro inferior a 3%. Porquê? Porque se quem chegar ao Benfica não tiver uma solução destas para poder fazer o quê? Pensar então como é que reduz os FSEs, como é que aumenta as suas receitas, como é que potencializa a marca, como é que negocia o naming, como é que negocia os patrocínios, vai estar sistematicamente preocupado em encontrar os 100 milhões. Deixa-me só terminar. E o que é que vai acabar por acontecer no final do mandato? Venda extraordinária de jogadores. E é esse binómio que tem de ser interrompido. Se ele não for interrompido, o Benfica não vai voltar a ganhar. E eu sou o único candidato que tem essa solução para apresentar no dia em que ganhar as eleições ao Sport Lisboa Benfica. Pedro Plácido Pereira, representante da candidatura de José Diogo Manteigas, por onde é que começaria? João Diogo, desculpa lá. João Diogo Manteigas, peço desculpa, eu é que peço desculpa. João Diogo Manteigas começaria por onde, ao vencer as eleições, para resolver problemas que aqui têm sido identificados? Sim, a nossa estratégia, o Cristóvão estava a dizer que não temos estratégia há mais de 4 anos, não é verdade? Aliás, as contas que temos feito são sempre um horizonte perto de 10 anos. Portanto, a nossa estratégia passa por primeiro equilibrar, do ponto de vista operacional, a atividade do Benfica. Ela é deficitária anualmente. Tem sido nos últimos, no mandato desta direção. Há um conjunto de medidas que nós acreditamos que vão fazer, ou resultarão desse conjunto de medidas, uma redução de entre 10% a 20% dos custos operacionais. O Benfica tem que captar novas receitas. Se há uma crítica, por exemplo, o naming do estádio, fala-se muito, o Benfica está a perder dinheiro. E o naming do estádio tem impacto indireto sobre outro tipo de receitas indiretas, nomeadamente o merchandising, nomeadamente a bilhética, nomeadamente os próprios patrocínios. Eu considero vergonhoso quase... adeptos que o naming do estádio é algo que deve mesmo ser... Mas isso coloca-se... vamos lá ver. Temos é que fazer trabalho e ir à procura de um parceiro interessado. E depois coloca-se no fundo à decisão dos sócios do Benfica. Agora o Benfica está a perder dinheiro na minha... Mas o Benfica já tentou fazer o naming do não sei estádio. Se tentou aonde. Mas acha que o valor não é correto. Estamos sempre à espera do número correto. O valor não é correto, mas é muito simples que o valor não seja correto, porque se o parceiro que vai negociar o naming sabe que o Benfica está em dificuldades, precisa de dificuldades, nunca vai oferecer esse valor. Como é óbvio. Daí eu lhe ter dito que se não colocarmos lá e dinheiro vivo dentro do Benfica para estancar aquela energia, não vamos conseguir fazer bons negócios. Discordo consigo, porque ainda quero ouvir também Martim sobre este tema. Consigo. As modalidades é o melhor exemplo. Eu peço encarecidamente que me deixes falar. Vou deixar falar, claro. Se faz favor. É uma ronda. Eu vou ser rápido, Martim. Não, aí discordo consigo só por um exemplo prático é as modalidades. O que o Benfica tem feito demais é colocar lá dinheiro e na realidade os resultados esportivos não se vêem. Agora, há uma coisa que é certa, o Benfica tem que fazer, é verdade, algum trabalho na parte, julgo que, peço desculpa, não sei se foi o João que disse, mas na parte da vertente financeira, o Cristóvão também tem falado nisso, que é, no fundo, o Benfica tem que, até foi o Luís Pedro, peço desculpa, tem que acabar, no fundo, com estes empréstimos obrigacionistas de curto prazo, porque isso faz uma pressão enorme sobre a tesouraria anual do clube, bem como o peso dos custos com juros de financiamento anualmente. Se os outros clubes conseguem fazer, nós também temos que conseguir, tendo em conta a dimensão e grandeza do Benfica.
Tenho que ouvir o Martim Maier, só perceber, estava a tentar corrigir alguma das informações que estavam aqui a deixar. Era só para, eu não quero fazer de moderador, como calcula, Miguel. Sim. Era só para termos aqui os tempos equitativos. Estávamos a ficar com um debate a 2, quando estamos aqui 5. Não estou a tentar promover um debate a 2, acho que todos estão a tentar colocar a sua opinião. Martim Maier, começaria por onde? Problemas financeiros do Benfica? Que diagnóstico é que faz da situação atual? O que é que seria mais urgente? Eu ouvi aqui os vários candidatos e Cristóvão tem que dizer que aquilo que Eu sou candidato a vice-presidente. que aquilo que propões é uma forma de resolver a tesouraria, não é uma forma sustentada de resolver economicamente o Benfica. Depois ouvi falar de alguns conceitos económicos que invariavelmente não explicam o como. Falam de aumentar receitas, falam de pôr a dívida a mais longo prazo, faltam de reduzir custos. Mas eu pergunto, como? Os sócios querem saber é como. E eu vou dizer como se faz nas empresas hoje em dia. E eu vou dizer como é que eu vou fazer, porque sou o único que diz como é que vai fazer. E eu vou dizer como é que eu vou fazer. Nós temos 70 milhões de euros para resolver de prejuízo por ano. E como é que se resolvem estes 70 milhões de euros? Do lado dos custos, reduzindo 20%, já está identificado como é que isto se faz no lado dos custos, com o Instituto Kaizen, com quem eu já ando a trabalhar há alguns meses, sabe exatamente onde é que se resolve destes 162 milhões de euros de custos que o Benfica tem na SAD, como é que se resolve 20% de eficiência que dão 32 milhões de euros. Em cima disso, o nosso programa Benfica Global, logo para começar, cartão de sócio Benfica Moçambique, cartão de sócio Benfica Angola, vamos conseguir, através das operações nesses países, ao fim do segundo ano, ir buscar 15 milhões de dólares a cada um destes países. São mais 30 milhões de dólares. Vamos equivaler euro a dólar, não é exatamente igual, mas para já serve. Em cima disso, ouvi falar do projeto do estádio de João Noronha Lopes que vai gerar mais receitas. Qual projeto? Eu tenho um projeto com a Richard Ellis, fui o primeiro a apresentá-lo, digo exatamente como é que vou aumentar 15 mil lugares e qual é que é a receita que ele vai ter. Nós vamos falar em infraestruturas num debate aqui na Rádio Observador, vamos deixar para esse E também a receita, isto vai gerar 33 milhões de euros por ano. Mas isso não é imediato. Não, numa obra que demora 24 a 36 meses, mas deixa-me falar. Ao fim de 2 a 3 anos, começamos a ter mais 33 milhões de euros de receita, com um financiamento dedicado para isto, que exige uma amortização de 12 milhões de euros ao ano, ou seja, liberta 21 milhões de euros por ano. Portanto, 32 do Kaizen, mais 30 do Benfica Global, mais 21 do estádio, está resolvido o déficit económico do Benfica. O que é que a partir daí podemos fazer? Quantos anos vais fazer pegando isso? no que o João Antunes disse. Martim, quantos anos vais fazer isso? E pegando no que o João Antunes disse. Quantos anos vais fazer isso? 1 a 2 anos está tudo feito. Martim, acredita mesmo que conseguimos ir buscar 15 milhões a um país como Angola? De euros até lá, Martim. Isto não é para ser uma empresa que dá dividendos aos sócios em dinheiro. Os dividendos são títulos. E para podermos ter a melhor prática desportiva, para escolhermos sermos livres de manter o nosso talento, para sermos livres de manter o nosso talento, não temos que andar atrás do prejuízo. Temos que estar equilibrados. E com isso poderemos reter talento. Muito bem. Eu tenho uma última questão. Quero fazer uma ronda muito rápida, 45 segundos a cada um. Sei que vai ser difícil, sobre aquilo que é o custo para os sócios do Benfica. Bilhetes, rede passe, algo que tem aumentado durante os últimos anos. João Antunes, o Benfica está a pedir demasiado aos sócios para irem ao futebol? Só esse tema merecia um debate da bilhética. Ou dois. Mas vai-me permitir que eu diga só uma coisa sobre o tema anterior. Digo sim. Pronto, parece-me importante. Uma das razões porque eu apoio Luís Filipe Vieira é porque ele conseguiu provar que é possível encontrar o binómio títulos com saúde financeira. E esse equilíbrio ele não precisa demonstrar. É aquele corredor de automóveis que chega a uma pista e sabe, conhece o carro, conhece a pista e vai ganhar essa corrida. Deixe-me só dar-lhe nota do seguinte, porque eu acho que há aqui boas ideias que têm que ser aproveitadas. Tem que ser rapidamente, João. Vou ser muito rápido. Os 400 milhões, sejam 400, sejam 200, o candidato que eu defendo ontem apresentou que tem uma linha de 200 milhões para poder fazer face a este problema e, portanto, se for 400, melhor ainda, porque dá mais espaço para realizar e para ir ao encontro disso. E deixe-me dar nota do seguinte, porque acho que nós temos que ser sérios e profissionais. Esta ideia do Kaizen, do Martim, é uma ideia que eu acho fantástica, porque isto equilibra e tem boas práticas de gestão e de controle de custos. E, portanto, o Benfica tem que saber aproveitar os profissionais que estão aqui
e as pessoas que são do Benfica E aproveitar as ideias. e têm as ideias Muito boas bem. para o Benfica. E não há aqui benfiquistas que querem o mal do Benfica. Sim, as Portanto, ideias não admito- são nossas, são do não, Benfica. não, não acho são eu. do Benfica e, portanto, todos nós temos Todos que nós, valorizar essas ideias e aproveitá-las. Muito bem. Se há um candidato que tem 400 milhões, muito bem. Relativamente à bilhética e relativamente... Ao Red Pass. Vamos lá ver. O Red Pass. Vamos lá ver uma coisa. O Benfica está, mais uma vez, numa posição... Tem um bom problema entre mãos. Que é a procura. Que tem uma procura superior à capacidade de oferta. Portanto, quem dera a muitos clubes ter esse problema. Portanto, nós temos um bom problema para resolver. Saibamos nós encontrar as soluções certas para cada momento, nós temos essa capacidade. Agora, como é que se resolve um problema? Nós não conseguimos desmultiplicar. Agora, quando se fala amanhã de poder fazer um estádio novo, nós não podemos ser, se fôssemos velhos do Restelo, nunca tínhamos passado para a Luz e nós jogávamos no Lumiar ou nas Amoreiras em campos emprestados. E nós fomos afoitos e fomos para a Luz. Portanto, nós temos que olhar para o futuro com confiança e temos que ter capacidade de inovar para poder Muito bem. resolver problemas graves. Muito bem, João. Martim, o Benfica cobra demasiado aos seus sócios? É uma realidade do setor. Cada vez mais os adeptos têm que pagar mais para ir aos estádios. Obviamente, a primeira forma de resolver isso no Benfica é aumentar o estádio. 24 a 36 meses é o que eu irei demorar a aumentar o estádio, aliviar os 23 mil Red Passes em lista de espera para passarem a ser 8. Portanto, com isso, vou trazer cerca de 7 mil novos Red Passes abaixo dos 300 euros. E com isso, obviamente, ir ao encontro de uma coisa que me fala muito ao coração, que é saber que há sócios que querem ter Red Pass e ver os jogos no estádio e que há muito tempo não conseguem. E se não for feito nada, vai piorar esta situação. O Benfica é muito grande, como nós sabemos. Eu ao Benfica. Pedro Plácido Pereira, a sua opinião sobre aquilo que custa ir ao Luís futebol? Pedro Duarte, acho que- Peço desculpa, sim, Luís Pedro Duarte. Já estava a trocar os nomes. Luís Pedro Duarte, sim. Não nós se engana a nós- votar. Não se engana a votar. Nós sobre isso, Nenhum dos nomes oh, Neil, aparece. nós sobre isso somos muito claros. Nós somos um clube do povo, nós somos um clube e seremos, espero eu, uma direção que defende que o clube deve continuar nas mãos dos sócios e nós não podemos continuar a sobrecarregar os sócios com custos, porque nós não queremos tornar isto um clube elitista. Mas vai Isto não baixar é um- preços? Isto não é um clube. Nós já anunciámos que não vamos, durante o mandato, aumentar o preço dos Red Pass. E isto é um racional por trás. Muito bem. É que Isso é igual aos 10%, bónus do Rui Costa. 10%, É igual aos bónus do pronto, Rui Costa. 10% do aumento do Red Pass seria uma percentagem ínfima no aumento das receitas. Ou nós vamos fazer, Miguel, deixa-me Para terminar, sim. 30 segundos, uma experiência que, obviamente, todos nós, pela nossa vida profissional, podemos trazer. Eu fui consultor durante 30 anos, eu saberei fazer redução de custos com muita tranquilidade, nem preciso recorrer a empresas externas, é na internacionalização da marca. O Benfica tem um déficit de presença internacional, tem um potencial com marca global, quer nos canais digitais, quer nos canais físicos, que é uma marca subaproveitada. Não me diga que agora E nós também vou podemos- imitar e nisso. nós, Ouça, Martim, tenha pela paciência. quinta vez Fui eu está-me que falei interromper. disso pela primeira Martim, vez. Luís Ouça, Martim, não Martim, se vai Martim, apropriar fica desta agitado. ideia. Estamos mesmo no final. Tenho imensa paciência. Martim, vamos ter tempo nos Essa próximos debates. resposta é minha, mas eu respondo como é que isso se faz. Martim, vamos ter tempo nos Eu próximos respondo debates. como- Estamos a olha, terminar. diga aos seus amigos para serem assim na Assembleia Geral, que era bom. Martim, eu Luís faço Pedro. essas lições. Essa é uma alavanca. Não lhe estou a dar uma lição. Essa é uma lição. Essa é uma lição que nós demos depois. Essa é uma Debater alavanca. consigo é mais fácil, mais difícil do que o João. Martim, só para Miguel, terminar, só para para terminar o terminar. debate. Luís Pedro. Quer ver Essa é se ele uma- vem a debate. Essa é uma alavanca que nós pretendemos utilizar, também obviamente tendo muito em conta aquilo que foi a experiência e o percurso profissional do próprio Dr. Noronha Lopes dentro da administração de marcas. E é virar gestor da hambúrguer. profissão. Para a próxima resposta, Pedro Plácido Pereira, agora sim. Tenha Hum, paciência, não se vai apropriar das minhas ideias. Há espaço para Era o que baixar faltava. preços nos bilhetes do Benfica e no Red Pass? Eu acho que é uma tendência, como já aqui foi dito, pagar-se cada vez mais para ir ao futebol. Acho não, o candidato João Diogo Manteiga já, no fundo, em diversos fóruns, transmitiu a sua opinião. Do ponto de vista moral, entendemos que não é legítimo, e apenas do ponto de vista moral, como é óbvio, Sim. não é legítimo aumentar preços de Red Pass ou bilhetes quando o Benfica perde campeonatos. Portanto, Sim. na realidade, faz sentido acompanhar a evolução normal dos preços quando o Benfica é campeão.
o que esperamos é que o Benfica esteja sempre a aumentar Muito os bem. preços, tendo em conta que Portanto, os preços devem estar indexados aos títulos. Sem dúvida. Cristóvão Mas é mais Carvalho, fácil para aumentar terminar. os lugares. Tem que Para- se aumentar os lugares. Martim, para Aí que está a terminar, solução estamos para para lá nós. do nosso eu tempo, tenho Martim. algumas E dúvidas. aí que está a tendo em solução conta para nós. que Mas Deixa- eu deixa mostro-lhe o terminar. nosso projeto. Pedro, Martim, Tiveram temos de 10 terminar mil este Mostra-lhe debate. o nosso 10 mil projeto. lugares vazios nos últimos 2 jogos. Eu Pedro mostro- e Martim, Não, vamos ok. ter mais debates aqui na Rádio Observador. Deixe-me só terminar com Cristóvão Carvalho para esta questão também, aquilo que custa ir ao futebol no Benfica. Eu fico sempre consternado quando ouço candidaturas que defendem o branco e o seu contrário rapidamente e defender que vão congelar os Red Pass e que vão congelar os bilhetes e que os sócios não vão pagar mais valor por isso e que não apresentam uma solução de fundo. Isso custa muito. Portanto, não se compromete com Não isso. posso comprometer com uma coisa quando depois... Mas acha que pagam demais ou não? Se acha que pagam? Demais? Demais. Não pagam um valor justo. Eu acho Muito que bem. neste momento os preços dos Red Pass são um valor justo se nós olharmos para clubes da nossa dimensão. Muito Eu não posso querer ter um clube europeu, ganhar títulos europeus, investir numa equipa de futebol, reduzir os custos, não é? Aumentar as receitas e depois dizer que vou baixar os Red Pass de forma absolutamente leviana. Tenho de ser sério e honesto para os sócios e dizer, quando lá chegar vou resolver o problema. Muito bem. Nenhum de nós está aqui, sabe qual é o problema da bilhética no Benfica? Nenhum de nós sabe em rigor. É um problema extremamente complexo. E vi dizer para aqui que se congela durante 4 anos, esta é uma coisa absolutamente populista e que não se devia ser dito aos sócios. É por demais estar a dizer-me com uma leviandade destas aos sócios, é por demais. Temos de ser sérios e honestos. A bilhética do Benfica é uma problemática complexa e os preços hoje são preços adequados. Cristóvão- E, portanto, tem de se analisar em função disso noutra coisa, que é a justiça da distribuição dos bilhetes. É sobre isso que temos de Muito buscar. A justiça da distribuição dos bilhetes. Essa é que não está correta E dentro teremos dos espaço do depois Benfica. para falar disso no programa que vamos dedicar a futebol. Cristóvão Carvalho, Martim Maier, Pedro Plácido Pereira, Obrigado. Luís Pedro Duarte e João Antunes, obrigado por estarem aqui na Rádio Observador. Muito obrigado. Obrigado. Viva o Benfica. Obrigado. Boa tarde.